Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elô. Seja bem-vinda. Boa noite, Angel. Saudades. Boa noite, Romilda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite. Já se mudou, foi? Saudades, viu? Para quem tem filhos aí, ó, tia Angel, maravilhosa para evangelizar nossas crianças. Estúdio Beleza, boa noite. Vou dar um bom dia, uma boa tarde também para todos que chegarem depois, porque a gente sabe que nem sempre dá para a gente assistir enquanto estamos aqui ao vivo. Então, para dar continuidade à leitura do livro Cura-te a Ti Mesmo, do Miramês, psicografia do João Nunes Maia, editora Fonte Viva, nós vamos aqui dar continuidade. Hoje o capítulo fala do perdão, correntes magnéticas. Então, nós vamos fazer o que a gente faz habitualmente, que é ler, né? É bem curto o capítulo. E aí a gente volta aqui frisando alguns trechos, né, pra gente comentar bem rapidamente, para que não tome muito tempo de vocês, tá? Final do mês, né? Ah, que lindeza! Então vamos lá. Ó, perdão, correntes magnéticas. Busca entender-te com todos, compreendendo que cada criatura tem os mesmos direitos, assegurados em variados deveres para com a vida. Existe em todos nós força magnética gerada em nossa intimidade, oriunda da nossa personalidade, garantida pelo nosso modo de ser capaz de nos mostrar aos outros como somos. Eis que partem de cada pessoa correntes magnéticas, associando-se a outras existentes na mesma dimensão, provocando distúrbios ou causando equilíbrio, dependendo da fonte geradora. Se desejas viver desprendendo correntes fluídicas elevadas, começa por estabelecer a harmonia na tua intimidade. É uma das portas mais eficazes. O perdão àqueles que te ofendem e o esquecimento da calúnia, daí começará a surgir a tranquilidade no campo da consciência, sobremodo a gerar um clima de iluminação interior, de mais vida, de mais amor e alegria. A remissão nos fala do céu interno, de que o santo nunca se esqueceu, de que o místico se lembra constantemente e o espírita haverá de trabalhar permanentemente para essa grande conquista, por ser Jesus o maior portador divino dessa qualidade, cultivada pelos espíritos angélicos. Meu irmão, sê indulgente para com os teus iguais, que a vida te compensará com a alegria divina, donde provém a verdadeira paz. A indulgência tem a capacidade de ajudar quem a tem e encoraja os corações para continuar a viver, na certeza de encontrar a verdade que sempre liberta, conduzindo quem perdoa para a felicidade. Perdoar significa lembrar-se de Jesus e tê-lo no coração, a nos guiar para a luz. Quem perdoa forçosamente ama e está envolvido na caridade, comungando mais diretamente com as leis naturais que aprimoram a vida. Entende o teu irmão que anda contigo em caminho, e ele te devolverá sempre as correntes de luz que recebe pelos processos de gratidão. A vida é um sistema divino de trocas que opera nas dimensões iguais. Esforça-te para melhorar as tuas correntes magnéticas que oferta aos outros,
que na tua caminhada receberá mais vida na tua vida. Acredita no perdão, seja a quem seja. Ele é luz que ilumina primeiro a tua fonte. Analisa a vida do Cristo e esforça-te para fazer o mesmo da tua, porque com Jesus nunca erraremos o caminho. Acertar com Ele é viver em Deus. A harmonia somente se erguerá na tua vida se não faltar o perdão, que comunga com o afeto e que não esquece a caridade, de modo a distribuir correntes magnéticas, sustentando a fé na vida que continua. Se alguém te ofende, perdoa. Se alguém te injúria, perdoa. Se alguém te difama, perdoa, porque o perdão é ambiente de Cristo e de Deus no coração de quem ama. Estamos constantemente desprendendo forças espirituais em todas as direções, para os homens e para a natureza, e somos responsáveis pelo que damos. Certifiquemo-nos de que, se faltar o perdão na nossa vida, sofreremos mais. Sejamos generosos para com tudo e com todos, que entraremos nas correntes da vida espiritual, do amor universal e seremos assegurados pelo que somos. Se Deus é amor, quem ama vive com Ele, sendo capaz de viver, entendendo o que é a felicidade. Mesmo que sofras, meu irmão, perdoa. O perdão é vida, senão paz. Muito bonito, né? Bonito demais. Deixa eu ver aqui quem entrou depois. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Pessoal que entrou aí depois. Boa noite, Dani. Wenderson, Leda. Vamos lá. Então agora, né, depois que eu fiz a leitura completa, eu grifei aqui alguns trechinhos só para a gente dar uma destrinchada um pouco melhor, trazer aqui para o nosso dia a dia, né? Primeiro, Miramês vem trazer para a gente o seguinte: eis que partem de cada pessoa correntes magnéticas, associando-se às outras existentes na mesma dimensão, provocando distúrbios ou causando equilíbrio, dependendo da fonte geradora. Então, nós sabemos, né? Já falamos aqui, a gente já viu várias palestras, várias obras que traz pra gente que nós nos ligamos, nos conectamos, né, com encarnados e desencarnados a todo momento, né? Nós estamos mergulhados num mar onde os nossos pensamentos, né, se misturam. E aí a sintonia que nós buscamos é aquelas que se assemelham, né? É que nem chave e fechadura. Vai se encaixar, né? Vai sintonizar. Então, aqui ele fala que nós emitimos correntes, nós emitimos vibrações a todo momento, né? E vamos encontrar correntes existentes semelhantes em todas as dimensões, né? E essas correntes podem provocar distúrbios ou equilíbrio, né? E isso é só do outro para conosco? Não. A gente também emite, então nós também somos responsáveis pelo dano, né? Ou pelo equilíbrio que podemos causar ao outro, certo? E ele continua: se desejas viver desprendendo correntes fluídicas elevadas, começa por estabelecer a harmonia na tua intimidade. Então, nós só doamos, nós só emitimos aquilo que trazemos dentro de nós, né? O meu estado emocional, aquilo que eu vivo, é o que eu emito, né? Então, isso é uma das portas mais eficazes.
ele traz o perdão, né, como uma forma de desfazermos dessa corrente que nos aprisiona, né? Porque a gente, quando dá o perdão, a gente é o primeiro a se beneficiar. Não importa se o outro vai aceitar, como que o outro vai reagir. O importante é que o elo, né, seja quebrado e que possa partir de nós essa libertação. Por isso que fala que quem perdoa se liberta, né? Que nós possamos ser esse elo da corrente a se desprender das amarguras, se desprender do rancor, dos sentimentos inferiores, para que possamos então ter um equilíbrio interno e emitir para todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados, essa energia, essa sintonia mais elevada, tá? Mais pra frente o Miramês fala: meu irmão, sê indulgente para com os teus iguais, que a vida te compensará com a alegria divina, donde provém a verdadeira paz. Então, quando nós somos indulgentes para com o outro, né? Quando nós não julgamos o outro, quando nós respeitamos o caminhar do outro, né? A condição espiritual e evolutiva do outro, nós estamos de igual, né? Buscando ali uma harmonia, uma paz. Por quê? Porque quando eu julgo o outro, quando eu vou querer ser Deus, brincar de Deus, né? De medir aí o comportamento do outro, eu esqueço, né? Eu esqueço que eu também busco de Deus o perdão. Eu também busco que Deus tenha misericórdia para com os meus erros, né? Mas como que eu quero uma coisa para mim se eu não consigo ter para com o próximo? Como que eu peço Deus perdão das minhas faltas e quero que Ele me perdoe se eu não tenho para com o meu próximo a mesma atitude, né? A mesma atitude. E aí, eu não estou sendo o quê? Indulgente para com o meu irmão. E fico ali nessa onda de pensamento, de julgamentos e atraindo para mim tudo aquilo que eu estou emitindo para o outro, certo? Ele continua: perdoar significa lembrar-se de Jesus e tê-lo no coração, a nos guiar para a luz. Então, quando a gente perdoa de forma sincera, né? Porque também o perdão é um processo. Eu acredito que o perdão também é você se livrar, né, aos poucos daquele sentimento que vai nos consumindo, né? E isso tudo começa, eu acho que o perdão, ele fica mais fácil de ser dado, ele fica mais fácil de acontecer quando eu começo a compreender, né, o processo evolutivo, quando eu começo a compreender que cada um tá no seu tempo, que cada um dá aquilo que tem de melhor, né? O Nil Batista falando aqui, ó, respeito ao mínimo que qualquer pessoa, né, a qualquer assunto, né, ao mínimo que a gente tem que respeitar a condição do outro, independente da situação, independente do que a pessoa passa ou faz, né? E aí ele fala aqui que quando nós nos lembramos de Jesus, quando nós temos e vivenciamos o Evangelho e os ensinamentos do Cristo, né, nós vamos agir de uma maneira mais assertiva. Então, quando ele fala que perdoar significa lembrar-se de Jesus, é lembrar de todo o sentido da passagem de Jesus aqui na Terra,
né? De tudo que ele nos deixou como legado de caminhada a seguir, né? Jesus, ele sofreu ataques, vamos dizer assim, né? De vários sentidos. Jesus foi testado de várias maneiras. E tudo o que fizeram para ele, ele não se ofendeu, né? Lógico, Jesus é um espírito angelical, é um espírito puro, né? Quem somos nós ainda para estar numa escala de Jesus? É lá, é o nosso objetivo. Mas ele nos ensinou o caminho, né? Assim? E quando eu faço bem para o outro, quando eu entendo o outro, eu estou vivenciando os ensinamentos do Cristo e eu trazendo também paz para o meu coração. Entende o teu irmão que anda contigo em caminho, e ele te devolverá sempre as correntes de luz que recebe pelos processos de gratidão. Quando eu li essa parte, eu me recordei muito de André Luiz, né? Eu me recordei de André Luiz porque quem assistiu o filme, quem leu O Nosso Lar, né? Ou que assistiu o filme porque teve essa passagem no filme, André Luiz, a gente sabe, né, que ele fazia a caridade só para mostrar para a sociedade, para dizer que ele fazia, mas não era de coração, né? Ele não gostava, no seu íntimo ele não gostava, ele fazia para dizer que fazia o bem de alguma maneira, né? André Luiz era dessa forma. E aí, quando ele desencarnou, quando ele estava lá vendo, né, que foram mostrar para ele o seguinte: vamos ver que quem que fez uma prece em seu favor, né? A única pessoa, nem mesmo os familiares, os filhos, a esposa, né? Ninguém da família tinha deixado uma prece sincera, sentida, de gratidão, né, por aquela pessoa. E a única pessoa que fez uma prece sincera, de coração, foi uma das pacientes que ele atendeu, né, carentes, que ia lá no consultório e ele atendeu de forma gratuita, né? Por quê? Porque para ela, ele estava fazendo uma boa ação. E ela devolveu essa boa ação em uma prece sincera, né, em agradecimento, em gratidão pelo serviço, né, prestado à saúde dela. Então, quando ela fala aqui, ó, ele fala que entende o teu irmão que anda contigo em caminho, e ele te devolverá sempre as correntes de luz que recebe pelos processos da gratidão. Isso é muito bonito. Então, toda vez que nós fazemos o bem, né, que nós emitimos coisas boas, a gente vai receber energias no mesmo grau, né? E quando a gente faz o bem para outra pessoa, tenha certeza de que a gratidão que aquela pessoa vai ter por você vai ser uma luz para o seu coração, né? Eu achei isso muito bonito. Mais à frente, o Miramês fala: analisa a vida do Cristo e esforça-te para fazer o mesmo da tua, porque com Jesus nunca erramos o caminho. Isso é fundamental, né? Mas olha que interessante que o Miramês traz. Ele fala: analisa, verifica, estude, conheça a vida de Jesus, né? E esforça-te, porque a gente sabe que o bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E eu vou mais além. Aquele bom cristão, né? Aquele que confia no Cristo, que tem o Cristo como modelo para a sua vida, ele se esforça. Ele se esforça para seguir os ensinamentos, como os discípulos, né, do Cristo. Porque se a gente fizer isso, nós dificilmente erraremos o caminho. Olha só, né? E por isso a gente tem que ter isso bem gravado nas nossas consciências,
Esse objetivo bem traçado, bem firme, essa fé bem vigorosa no caminho correto, em Jesus sendo o caminho correto, para que o mundo não nos sufoque e não nos tire do caminho correto, né? Porque isso acontece muito. Nós recebemos muitas, como eu vou dizer, a palavra me fugiu. Muitos chamados do mundo, né? Nós recebemos vários chamados do mundo diariamente para as coisas inúteis, para o tempo inútil gasto com outras coisas, para as paixões diversas. A todo momento nós somos tentados pelo mundo, né? Mas quando a gente tem Jesus nessa fé, sabe, nessa certeza de que Ele é o caminho, que é o único caminho seguro, a gente não erra. E ele fala aqui, se alguém te ofende, perdoa. Olha se isso é fácil. Se alguém te injúria, perdoa. Se alguém te difama, perdoa. Porque o perdão é ambiente de Cristo e de Deus no coração de quem ama. Então é um trabalho diário o perdão, né? É você relevar aquilo que te fazem. E não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue, mas se a gente não tentar, se a gente não começar esse exercício, a gente nunca, não vou falar nunca porque as oportunidades sempre vão ter, mas a gente vai ter mais dificuldade, vai indo de passos mais lentos na evolução, né? E para finalizar, Miramês fala aqui, estamos constantemente desprendendo forças espirituais em todas as direções, para os homens e para a natureza, e somos responsáveis pelo que damos. Então, desculpa. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, que nós recebemos, né, para fazermos as nossas escolhas. Nós temos a cartilha na mão, né? Nós temos a ajuda da doutrina espírita para clarear essa cartilha e o mundo que nos rodeia nos dois planos da vida. E nós somos, então, porém, responsáveis por aquilo que damos. Ah, não, mas eu não faço mal para ninguém, de jeito nenhum. Mas eu penso. Porque toda ação, antes dela acontecer, houve uma ideia, houve um pensamento. Então, eu não faço o que o outro faz, né, na ação, mas em algum momento na minha vida eu já pensei. Um exemplo. Quantos de vocês, porque eu já escutei muito e escuto assim, tem um noticiário que alguém tirou a vida do outro. Vocês nunca escutaram? Esse merece morrer na cadeia. Esse deveria ser morto, porque pelo que ele fez com o outro. A pessoa não tem coragem de cometer esse mal, mas ela pensou. Ela pensou assim como o que fez, pensou, só que agiu. A gente às vezes pensa, não age, né? Em várias situações, momento de raiva, de rancor, né? A gente pensa, ai, tomara que aconteça com fulano para ela aprender, tomara que aconteça a mesma coisa com ciclano para aprender, né? Ah, tomara que ela leve uma ferrada na vida para aprender, porque a gente quer dar a condenação, né, para o erro do outro. E esquece que estamos sendo julgados da mesma maneira, né? E nós não temos moral nenhuma. Então, quando eu
penso, eu posso não agir, mas eu já pensei. E lá no início a gente viu que nós somos sintonia, nós somos pensamento, né? Nós nos conectamos com encarnados e desencarnados a todo momento, né? Então, quando eu perdoo, eu trago, eu elevo os meus pensamentos, ou quando eu penso bem, eu vou elevar a minha sintonia e vou conectar, buscar conexões com espíritos benfeitores, com espíritos amigos, com espíritos que estão ali na mesma sintonia. Agora, quando eu abaixo o meu padrão vibratório, quando eu tenho em mim o rancor, o ódio, quando eu tenho dificuldade de perdoar, né? E aí eu fico remoendo, porque o perdão não é só o perdoar. Aí eu não perdoo fulano. E nisso eu vou viver a minha vida linkada ao fulano, né? Até eu desfazer esse sentimento e vou ficar aprisionada ao fulano, né? Eu não liberto dele, eu não quero olhar para o ciclano, eu não perdoo uma coisa que o fulano fez para mim, mas a todo momento eu tô lembrando dele, a todo momento eu tô desejando mal para ele, a todo momento ele tá presente na minha vida. Olha que prisão, né? Então, quando eu perdoo, e perdoar não quer dizer conviver com o outro, né? É deixar de ter esse sentimento ruim, é deixar de desejar o mal, né? É deixar ele seguir a caminhada dele. Se vão ter voltar ao relacionamento, ok, né? Seja qual for o tipo de relacionamento. Mas, se não, deixai ir. Ele seguiu o caminho, ela seguiu o caminho e você o seu, mas tirando, libertando daquilo que te aprisiona, né? E lembrando sempre das correntes magnéticas que nós emitimos e recebemos a todo momento, né? A todo instante, para que a gente possa escolher aonde colocamos a nossa mente e o nosso coração. Então aqui Biramês nos dá essa aula do cura-te a ti mesmo, porque isso tudo é benefício para nós, né? É buscar essas atividades, esse treinamento diário, esse esforço no bem para cura de cada um, não é assim? Então eu quero muito agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir, né? De compartilhar. Quero mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, todo o estudo fica gravado aqui no YouTube, no nosso canal Coração Espírita, livre para ser compartilhado, tá? O canal no nosso direct fica aberto para quem precisar, tá? De uma conversa fraterna, de tirar uma dúvida. Se eu puder contribuir, eu ajudo, senão eu vou pesquisar, vou saber com quem tem mais condições e vou auxiliar, tá bom? Fiquem à vontade. O canal Coração Espírita é para uma construção do conhecimento, de uma caminhada mais iluminada, com Jesus sempre ao nosso lado, sendo o nosso farol, o nosso guia. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, e que seja uma semana de muita luz e fraternidade para todos. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau, tchau.